E para finalizar, vamos falar da atividade de regularização administrativa. A regularização administrativa, que a gente chama de regularização administrativa, são todos os subprodutos de um processo de regularização fundiária. Tá? Não são os produtos típicos, mas são subprodutos fundamentais no processo de regularização. Então, a gente rotula todos esses subprodutos nesse grupo aí de regularização administrativa que pode envolver, por exemplo, uma planta de logradouros, ou seja, uma planta de identificação e oficialização de ruas. Isso é um dos subprodutos fundamentais no processo de regularização fundiária. Caso isso não seja providenciado e resolvido dentro do processo regular da regularização fundiária, ou seja, não tem uma rotina que absorva a planta de parcelamento para gerar nome de logradouro, por exemplo, a gente vai ter que pensar nesse subproduto, por exemplo, identificação de logradouros. Atualização de planta genética de valores é um subproduto. A atualização de cadastros municipais é um subproduto do processo de regularização. Eventualmente alguma atividade que ligada à normatização para regularização edilícia, porque quando a gente fala em regularização fundiária, a gente está falando normalmente, está em regra, na regularização de lotes. Com exceção de situações em que a gente está falando de conjunto habitacional, em que a gente regulariza a edificação junto. Mas normalmente a gente está falando em regularização de lote. A gente não fala num primeiro momento como uma ação obrigatória na regularização da edificação. Mas normatizar esse procedimento de regularização de edificação, por exemplo, pode ser um subproduto do processo de regularização. Então, todas essas questões ligadas à administração, à gestão dessas áreas, à incorporação dessas áreas na rotina da cidade, são rotuladas aqui nessa atividade de regularização administrativa. Isso é definido pelo ente que propõe a ação, mas é importante que ele seja estimulado a pensar nessas questões, porque voltando para o que é regularização fundiária, o que a gente objetiva com a regularização fundiária? A gente quer titular o morador para que ele tenha segurança jurídica e a gente quer que esse assentamento seja integrado à cidade. O que significa ser integrado à cidade? Significa que esse assentamento exista nas plantas e nos cadastros municipais, que esse assentamento seja objeto de lançamento fiscal, ainda que com isenção, porque o número de contribuinte é a forma como esse morador é identificado na cidade, passa a ter acesso a serviços. A relação com as concessionárias de serviços públicos para regularizar ligações, uma vez que a gente individualizou essas posses. Isso é uma ação importantíssima. Nome de rua e numeração de imóvel fundamental para que o morador passe a receber correspondência na sua casa, enfim, todas essas questões que são ligadas à cidadania, enfim, à moradia digna, né, a esse conteúdo que a gente tem como objeto de trabalho, né, no direito à moradia e no direito à cidade. Essa é uma questão que precisa ser olhada, no caso, objeto de estudo, dentro da realidade do município. Tá? A gente não tem como prescrever a priori quais são as ações, porque isso vai depender de cada realidade. Às vezes você vai trabalhar com assentamento irregular que já tem denominação de logradouro, ou já tem lançamento fiscal, vai precisar de um ajuste, enfim. Isso é dentro da realidade do município que a gente vai poder definir. Embora ela seja uma atividade que a gente diz que é uma atividade, muitas vezes é uma atividade pós-titulação, é uma medida mais administrativa ligada à gestão, ela é fundamental. Tá? É fundamental a gente pensar nessa dimensão de pós-regularização, que é a dimensão de integração à cidade, porque o objetivo é que essa área permaneça integrada à cidade, seja efetivamente integrada à cidade e permaneça regular. Então, concluir esse processo de integração para que ela possa ser tratada como um bairro normal da cidade. Esse é o objetivo, que ela vire um bairro, assim como o morador é um cidadão como qualquer outro cidadão, no melhor sentido, esse bairro é um bairro integrado, é um bairro normal, é um bairro como qualquer outro bairro da cidade. É isso que a gente almeja com o processo de regularização fundiária, que essa área deixe de ser um território de exceção, né, ou um território apartado das rotinas da cidade, passe a integrar as rotinas da cidade de uma forma
natural como as outras áreas. Por isso que é importante pensar nessa dimensão, embora estimular o ente a pensar nessa dimensão, mesmo que isso não seja atividade de contrato, tá? Mesmo que isso não esteja integrado como atividade de contrato, que seja, o ente seja induzido a fazer essa reflexão, porque a gente está falando aí da integração de um bairro na cidade, numa cidade que não é só da competência de uma secretaria, enfim, né, que é da competência de um coletivo.